Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar viajando na nossa Rota 66 Espiritual, a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos percorrer a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E para nos conduzir nessa viagem, eu convidei o Bispo Júnior Terra, que já foi aqui dos Estados Unidos, mas agora está de volta ao Brasil, em São Paulo. Vamos viajar? Olá, queridos! Obrigado por você estar conosco assistindo esses vídeos, que na verdade são viagens, né? Viagens que nós estamos fazendo na Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje, para dirigir a gente nessa jornada um pouquinho mais, eu convidei uma pessoa muito especial, que meu companheiro não só aqui, já foi nos Estados Unidos também, já foi bispo aqui, mas é bispo em São Paulo, e é um querido do meu coração. Bispo Júnior Terra, seja muito bem-vindo nessa viagem. Bispo Nildo, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso, uma honra estar aqui nessa live, né? E poder compartilhar aqui da Palavra de Deus, e especialmente do livro de Coríntios, né? Que é um livro maravilhoso e que mexe muito com a gente. E gostei demais desse projeto Rota 66. Vamos fazer uma viagem maravilhosa aí. Amém, amém, é isso mesmo. Bispão, então a gente já vai começar fazendo aquela pergunta de sempre. Quem é que escreveu essa carta? Quem que ele escreveu? Quem são esses corintianos aí? Não são corintianos não. Em nome de Jesus. Rapaz, eu sou corintiano, hein? É tão bom que tem duas cartas, a primeira e a segunda, né? Então, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, né? E ele escreveu essa carta já praticamente, ele estava em Éfeso, né? E, segundo os historiadores, e ele estava já na terceira viagem dele, se não me engano, e ele foi provocado a escrever essa carta, porque ele recebeu um relatório de algumas pessoas da igreja de Corinto, que ele tinha aberto na segunda viagem dele, né? E estava tendo muitos problemas de relacionamento, imoralidade, devido à própria cidade, o ambiente, né? Corinto é uma cidade grande. Então, resumindo, ele foi provocado a escrever essa carta, né? Essa carta aqui de primeira seria a segunda, né? Porque a primeira está lá no capítulo 5, verso 9, eles perderam essa carta, né? Aí ele teve que escrever a 1 Coríntios pela segunda vez. Mas é isso aí, gente. Coríntios, pessoal, é muita idolatria, né? Muita coisa grega, cidade portuária, era uma mistura total essa cidade, né? O Paulo Ricardo uma vez cantou um negócio que era há muito tempo, isso aí é quando eu era mulher que eu ouvia, né? Não sei se é Diana ou Afrodite, né? Ou seja, era uma cidade dada à idolatria mesmo, né? Inclusive lá tinha um templo, né? Que é de Afrodite. Afrodite é uma versão, é a romana da grega Vênus, né? E aí fala-se que tinha 1000 prostitutas cultuais, né? E era uma cidade extremamente idólatra, né? Promíscua, a níveis altíssimos, né? E a igreja estava nesse movimento lá, e com certeza, eu imagino, né? Porque a gente não imagina, a gente vê escrito, né? Que isso estava, de certa forma, afetando a igreja, né? Então, por isso que Paulo começou a mexer ali, né? E aí você vê lá o processo do primeiro capítulo até o final, você vê lá Paulo tratando de problemas de relacionamento, problemas de divisão, aí vai uma série de coisas que a gente pode ir discutindo aqui, conversando. Eu podia falar logo no começo das divisões, né? Havia lá, a gente brincou do Corinthians, né? Mas parece que lá havia quase que as torcidas organizadas, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Quer dizer, como é que o senhor enxerga isso? Como é que era essa ideia das divisões na igreja? Que talvez faça parte até da igreja contemporânea muitas vezes, né? Com certeza, porque na realidade aí que Paulo entra, porque Paulo começa a mostrar que era o pai dessa igreja, né? Que cada um tinha a sua função, né?
Até ele fala, né? Paulo plantou, Apolo regou, né? E o crescimento veio de Deus. Então, assim, e o povo, devido à imaturidade, à infantilidade da igreja, né? Eles começaram a fazer distinção, né? Isso acontece, é muito atual isso, né, Nil? Hoje, os pregadores itinerantes, as pessoas que eu creio que são usadas por Deus, né? Bênção, tem muita gente de Deus aí ministrando, né? Mas, naturalmente, a igreja muito imatura, ela começou ali estabelecer ali aquelas divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Cefas, né? Não tinha nada a ver aqui, mas entrou no meio aqui. Mas a questão maior era Apolo, porque Apolo era um cara forte, né? De Alexandria, aquela questão muito toda. Eloquente, você muita eloquência, exatamente. Mas não conhecia o poder de Deus, não tinha a maturidade que Paulo tinha, né? Sim, exato. É porque ele tinha a questão muito da eloquência, da intelectualidade, né? Da sabedoria, até que vinha mesmo do berço, da sabedoria grega e tudo mais. Então é um cara que podia discorrer muito, né? E só que Paulo, nessa ideia, Paulo é um cara que também cresceu aos pés de Gamaliel, também era um cara que tinha tanta cultura e tudo mais, mas Paulo deu de cara com esse poder de Deus que ele defende tanto, que é Cristo, que está muito além, que é algo que vai além, né? Que extrapola a primeira sabedoria, né? Exatamente. Aí você vê aqui Paulo já logo aqui no capítulo 1, no verso 18, ele falando sobre o poder de Deus, né? Ele fala aqui no 1,18, ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, você é o choque, sabedoria humana e o poder de Deus. E a gente vê hoje muito isso, né? A igreja moderna, hoje existem uns movimentos chamados Hyper Grace, que é muito forte aí nos Estados Unidos, né? Onde a ênfase demasiada sobre a graça e muita sabedoria, muita questão humana, de certa forma anulando a cruz de Cristo, que era a briga de Paulo aqui, né? Ele falou assim, a sabedoria humana anula a cruz de Cristo, né? E a cruz de Cristo é o poder de Deus, né? Que é a única coisa que transforma o homem. Quando ele morre, quando ele é incluído na cruz, né? Você vê isso em Romanos, ele morre e ressuscita, né? Que é a ação da cruz na vida da gente. A gente que é de comunidade sabe muito bem o que é isso, né? É os livros lá do Atmani, né? E a nossa formação é muito isso, a renúncia, né? O quebrantamento, né? A cruz operando na vida da gente. Então, essa briga lá no capítulo 1, você vê Paulo tentando, mostrando que o poder, a cruz de Cristo, a sabedoria humana pode incorrer em anular a cruz de Cristo. Bispo, eu ouvi uma vez sobre essa questão das divisões, e enquanto o cara dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, que tem ainda essa questão, que é uma questão de meninice, né? Mas ainda funciona. Quando o cara começa a bater muito naquela ideia, não, eu sou de Cristo, porque tinha esse grupo que dizia eu sou de Cristo, muitas vezes aí é que mora o perigo. Quando o cara fala eu sou de Cristo, porque na verdade ele não quer se submeter a homem nenhum, né? A nenhuma autoridade que Deus estabelece na Terra. Com certeza. É uma maneira de ter um atalho, né? Porque não tem como você estar submisso a Deus se você não está submisso a uma liderança. O próprio Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi lá em João Batista e falou, me batiza. Ele reconheceu a autoridade de João Batista. Então esse negócio de sou de Deus, Deus fala direto comigo, não preciso de homem, isso aí é meninice, é coração que precisa de ajuste, né? Muito bem. Bispo, vamos caminhar aí. Quais outros assuntos que você separou aí? Bora! Primeiro ele fala sobre os problemas de relacionamento e depois ele fala sobre revelação do Espírito, né? Que para mim é muito forte aqui no capítulo 2. Se você dá uma olhadinha aí, né? Paulo fala sobre a questão a revelação do Espírito, pelo Espírito. Que ele evoca muito isso em todo o livro, né? Inclusive ele tinha lá os apóstolos, as pessoas, os líderes da própria igreja que se achavam até melhores do que Paulo. Paulo falava assim, eu quero ver o poder, não quero ver a palavra, a sabedoria, né? Mas aqui eu gosto muito do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, né? Eu não vou ler todo, mas sim,
ele já fala sobre qual tipo de pregação de Paulo. E para mim isso é muito atual hoje, sabe, Nilton? Porque Paulo fala aqui, olha, que eu fiz em fraqueza, que eu fui até vós. Aí no verso 4, eu vou ler só um versículo, ele fala o seguinte: a minha palavra e a minha pregação, ele fala duas coisas, palavra e pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu acho que esse assunto é muito atual hoje, porque hoje tem muita gente falando, mas nem todos têm o que falar, né? Muita sabedoria, muito coach, com todo respeito aos coaches, eu gosto muito, acho interessante, né? Tem o papel dele hoje na sociedade, mas eu acho o seguinte, que hoje, nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, os comunicadores, os sábios, os palestrantes sumiram tudo. E hoje só ficaram os profetas, entendeu? Porque na hora da crise, na hora da dificuldade, o sábio humano não tem o que falar. Agora o profeta de Deus, que ouve de Deus, que tem a palavra, certo? Esse tem o que falar, especialmente nos dias em que nós vivemos. Aí Paulo fala aqui, a minha pregação consiste em demonstração de espírito de poder. Não é uma coisa mental, né, que emociona ou da alma, mas é demonstrar. Ou seja, mostrar o poder de Deus. Amém? Porque é o que transforma. Sinceramente, desculpa, as pessoas estão cansadas dessa coisa, entendeu? Muito emocional, muito humana, de muita sabedoria. Quando não tem poder de Deus, aí o cara tem que arrumar uma filosofia, arrumar uma estratégia de comunicação mais apurada e buscar conteúdos. E isso não resolve, porque o povo, as pessoas, a igreja, o mundo precisa de demonstração de espírito e poder. E Paulo mostra isso aqui claramente, né? E aqui no capítulo 2. É importante até que a gente crê em milagres, né? Manifestação do Espírito Santo e tudo mais, mas é até importante entender que necessariamente não está falando o milagre em si, essa manifestação, desceu um fogo do céu, a árvore pegou fogo, o graveto, nada disso. Paulo está falando do poder da palavra e o poder do Espírito Santo, né? Porque ele até diz, os judeus pedem poder, né? Os gregos pedem sabedoria, né? Então cada um tem dois grupos, judeus e gregos, pedindo um sabedoria e outro poder, né? E Jesus, quando ele chegou, ele falou, gente, vou tirar vocês dessa encruzilhada. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Então, ninguém vê o Pai sem mim, não. Então, assim, é de fato isso que está dizendo, né? As pessoas precisam desse poder da palavra, regenerador, né? Resgatador, Amém. Salvador, não é isso? Isso. Eu creio que quando ele fala demonstração aqui, ele está falando de transferir. Amém? Porque quando você está falando da palavra de Deus debaixo da unção, você está transferindo vida, né? Está transferindo rema, né? A palavra viva, e é ela que transforma as pessoas. Porque muitas pessoas falam, né? Mas o transferir é diferente. Eu fiz curso, né? De coach também, tudo mais, e eu acho interessante uma série de coisas que você aprende ali, é muito interessante. Mas, de fato, o que a gente precisa entender é que chega um momento em que você tem sabedoria, mas existe algo que está além dessa sabedoria, que é o poder de Deus. E aí o poder de Deus está fora, está descolado dessa realidade mais comum, mais natural. É sobrenatural, está acima. E está acima não somente porque é em outro mundo, mas porque merece a atenção adequada para esse sobrenatural, não é isso? Verdade. E aí você mesmo nesse capítulo 2 aqui, que é o texto que inspira muitas músicas aí, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está aqui no capítulo 2, versículo 9, que é um texto maravilhoso. E ainda está nesse tópico que é a revelação pelo Espírito, né? Ele fala no versículo 9, eu vou ler, todo mundo já conhece, mas como está escrito,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado já no passado, né? Já preparou para aqueles que o amam. Ou seja, a minha capacidade humana, tanto meus olhos, meu coração, minhas emoções, minha mente, não tem a capacidade de compreender, discernir, receber aquilo que é do Espírito. Aí no verso 10 ele fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, né? Então nós somos limitados a nível de alma, de mente, a captar aquilo que Deus tem, somente pelo Espírito de Deus. A pessoa que recebeu o Espírito Santo, que se converteu, que entregou a sua vida para Jesus, ela já estabelecendo uma relação íntima com o Espírito Santo, ela vai conseguir captar tudo aquilo que é gostoso, né, Nildo? Que Deus já preparou para aqueles que o amam. Maravilhoso. Amém. Né? Espírito Santo é demais. Glória a Deus. Amém. Ô bispo, vamos lá para o capítulo 3 agora, vamos falar um pouquinho dessa meninice desse povo, né? Capítulo 3 fala que o povo, Paulo não podia tratar eles como adultos, né? Como é que é aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Nossa, Paulo bate legal aqui no povo, né? E ele já fala assim, eu queria muito tratar vocês como adultos espirituais, mas eu não posso, porque são crianças, né? Porque a criança, a questão das preferências aqui, né? Porque eles faziam preferências por... Aqui, voltando àquele tema que a gente estava falando, por pessoas, né? Eu vi uma vez, eu vi alguém falar assim, que uma briga entre um católico e um evangélico, né? E ele falou assim, olha, o católico, o evangélico, assim, não, vocês adoram imagens, né? Aí o católico assim, não, mas vocês adoram a gente, né? Então, assim, às vezes, vultos, pessoas, personalidades, a gente tem que ter uma honra e respeito, né? Nós temos líderes maravilhosos na Sara Nossa Terra, aos quais nós imitamos e nos inspiram, né? Os bispos Robson, o bispo Alúcio, os demais bispos, eles nos inspiram e são referência, mas o nosso modelo é Jesus, né? E eu creio que isso aí E aí a imaturidade, a criancice do povo aqui fazia eles estarem brigando. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E aí Paulo começa a organizar. Lá no versículo 6, ele já dá uma bagunça. Vamos arrumar isso aqui, olha. É o seguinte, todo mundo vai ter sua recompensa. Quem plantou, quem regou, certo? Quem ajudou, quem trabalhou. Aí no verso 6 ele fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? E aí Deus vai dar paga para cada um e organizando aqui a meninice dessa igreja aqui, né? Ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, bom, o fundamento já foi colocado, que o fundamento é Cristo, mas olha como que se edifica nesse fundamento. Eu acho bastante interessante, bispo, essa ideia, porque eu lembro do senhor é de São Paulo aí, e talvez o senhor vai lembrar de um acidente, de uma tragédia, na verdade, né? No edifício Joel. O que acontece? O que foi constatado é que aquele edifício foi construído com material de terceira. A qualidade era horrível. Não é isso? A qualidade era horrível. E o que acontece com muitos cristãos é que eles têm como fundamento a Cristo, mas o que eles constroem em cima do fundamento é material de terceira, né? A dedicação de terceira, a oração de terceira, a leitura da Bíblia de terceira, né? E assim por diante. E aí depois eles querem um resultado de primeira, enquanto que foi edificado com o resultado de terceira. E isso, no tempo da pandemia, no tempo da tribulação, do fogo, isso tudo é provado, né? E infelizmente, né, aquilo que foi edificado, né, apesar de ser o fundamento Cristo, porque quando cai, quando rui, o fundamento permanece, que é Cristo, mas infelizmente a obra que foi feita com material de terceira, essa desaparece, né? Não, esse texto é muito forte, né? E eu estava meditando aqui nesse livro, nesses textos, ver quando que você está vendo isso acontecer hoje, né? Esse livro é carregado profeticamente. E o que você falou é verdade. Tanto é que a responsabilidade de Deus é com fundamento.
da edificação é minha e é sua, né? Aí você fala lá, mas fulano tá lá fazendo coisa errada e tal, e tá bombando, tal. Meu querido, o tempo vai mostrar, né? O tempo que é a prova, e se foi edificado sobre ouro e prata, o fundamento é Jesus. Agora, eu vou edificar segundo a visão que eu entendo que eu estou recebendo de Deus. E como que eu vou... É o que você falou, e como nós vamos saber se é de Deus ou não? O tempo vai mostrar, né? Que o Senhor nos dê graça, né? Que aquilo que nós estamos edificando possa resistir às... E eu creio, assim, puxando aqui para uma brasa aqui para nossa sardinha, a Sara, nossa terra, cara, é impressionante hoje você, com todo respeito, carinho por todos os ministérios, né? Mas graças a Deus, nossas quedas são mínimas em relação a tudo, a frequência, compromisso, questões financeiras, que é um grande desafio hoje, por causa do envolvimento, por causa da célula, por causa da visão, por causa da liderança dos nossos bispos, né? Então, assim, o fogo está vindo e, graças a Deus, nós estamos sendo aprovados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos caminhar, bispo. O que mais separou aí? Eu separei aqui três situações envolvendo Paulo aqui, né? Primeiro, a posição de Paulo nesse processo todo aqui do livro, né? A relação dele com os coríntios, a questão dele ter sido provocado a escrever essa carta, depois ainda mandou a segunda carta, né? E qual que é a posição de Paulo, né? Primeiro, a relação dele com Deus, né? Tanto é que ele começa a puxar, olha, eu sou apóstolo de Deus, né? Eu vi Jesus, e ele vai, no início do livro, ele começa a puxar ali a questão da paternidade dele, né? E da posição. Então, Paulo, ele aqui no capítulo 4, no verso 1 a 2, ele fala sobre o dispenseiro fiel. E a questão da fidelidade dele em relação a ser esse dispenseiro. Ele carregava o que? O amor de Deus, a paixão de Deus, a revelação de Deus, da palavra. E então, assim, a gente é reconhecido por aquilo que a gente carrega, né? O homem é reconhecido por aquilo que ele carrega, né? Há uma visão, uma paixão, o clamor ali por vidas, né? Então, Paulo, ele fala aqui, ele evoca muito no capítulo 4, ele fala, importa, né, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, né? E ele fala que o que importa é que nós sejamos reconhecidos como dispenseiros fiéis, né? O que é um dispenseiro fiel? Ele tem um conteúdo, tem a palavra, tem a paixão, e ele precisa ser fiel a entregar isso, né? Então, Paulo, a primeira coisa aqui é a posição dele diante de Deus. Outra coisa, a relação dele com o mundo, né? É interessante que, se você olhar no capítulo 4, do verso 7 ao 13, ele aqui tem ele contrasta muito aqui com os pregadores da época, que eram mais triunfalistas, que eram... e ele ainda fala assim, olha, vocês chegaram a reinar sem a gente, né? Aqui no verso 9 ele fala, porque parece que Deus nos colocou como os apóstolos em último lugar, né? Condenados à morte. No verso 10 ele fala, nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios, né? Então Paulo aqui mostrando o sofrimento, sabe, Nildo, eu vejo assim, que tiraram o sofrimento da igreja, hoje as coisas são muito, tudo cor rosa, tudo não, vai dar tudo certo, bênção ali, bênção aqui, tudo isso é importante e tem, mas tiraram ali a questão da entrega, a renúncia, o quebrantamento, e Paulo está dizendo isso aqui, olha, eu estou aqui morto, morrendo, estou colocado em último lugar, e vocês estão aí, sábios, ricos, prósperos. Então ele está mostrando aqui a posição dele em relação ao mundo, como o mundo me vê, né? E ele está contrastando aqui novamente com aquelas pessoas que estavam falando e pregando o evangelho
e ele mostrando outro evangelho de mudança, de renúncia, de entrega, e que é o que realmente muda os corações, né? E a outra, a relação dele com a igreja, especialmente Coríntios aqui, né? No 4,14 ele fala que, olha, vocês são como filhos para mim, né? No verso 15 ele fala, eu gosto muito desse versículo, vou até ler aqui, ele ainda fala assim, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Pais, pois eu vos gerei em Cristo Jesus. Então, aqui ele está reivindicando a paternidade dele, né? Sim. Hoje, nós não precisamos só de líderes, nós precisamos de pais, né? E o Paulo aqui está reivindicando liderança e paternidade, né? E aí ele está dizendo aqui, olha, o que é um preceptor? É aquele que ajuda no processo, mas pai é um só. É mais ou menos assim, eu gero e alguns vão ajudar a cuidar, né? Mas eu nunca posso deixar de reconhecer a minha origem, né? Sim. Então Paulo, ele era muito firme em relação a Deus, ele era muito claro na posição dele em relação ao mundo, a responsabilidade que ele tinha na missão, né? Ele não estava aqui passeando, né? Ele tinha um senso de missão muito forte, tanto é que ele brigou com esse pessoal todo. E aqui no final ele está mostrando que ele é pai, que ele gerou. E mais uma vez no versículo 19, ele dá mais um toquezinho. Ele fala, olha, em breve irei vos visitar-vos. Ele dá uma ameaçadazinha aqui, né? Em breve irei visitar-vos, e se o Senhor quiser, então conhecerei a palavra. Não a palavra, mas o poder desses ensoberbecidos. Porque tinha uma galera ali que estava se achando, né? Em Corinto, né? Se achando, com muita sabedoria, com muita habilidade humana, natural. E Paulo, eu não quero ver a palavra, eu quero ver o poder, se vocês realmente têm poder do Espírito. Essa briga toda era mais ou menos igual lá os mágicos e Moisés, né? Paulo falou, daqui a pouco vamos ver quem é que tem de fato poder nessa história, né? Cara, e a gente é testado, olha, porque você vendo isso aqui, você é o seu dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Porque se não tem coisa mais gostosa, Nil, do que ver o poder de Deus atuando e transformando pessoas. Não tem nada que transforma uma vida do que a palavra viva, né, de Deus na boca dos seus profetas. E Paulo estava nessa briga aqui com a turma, né? Bom, bispo, esse livro tem muita coisa mesmo, é fantástico, né? Essa viagem é muito, muito boa. Mas, até pelo nosso tempo, eu gostaria que o senhor pesasse ou colocasse algumas coisas que te chamam a atenção, de forma geral, nesse livro, de agora para frente, algumas coisas que te chamam a atenção, que seria importante dar um destaque maior para que as pessoas que estão aprendendo sobre esse livro. É o que você falou, esse livro é fantástico, né? Aqui tem muita riqueza, mas assim, eu estava pensando muito sobre, lá no capítulo 2, quando ele fala sobre a pregação de Paulo, né? E a gente que é bispo há muitos anos, né? A pregação, certo? Se ela tem poder de Deus, né? Se ela é carregada de paixão, se ela tem rema, e eu destaco muito isso aqui, porque Paulo dizia, olha, eu preciso demonstrar. Em outros lugares ele fala, Deus me escolheu no ventre da minha mãe, lá em Gálatas, né? E para manifestar Jesus. Então eu vejo o seguinte, que você falar de Jesus é uma coisa, agora manifestar ele é outra coisa, certo? É isso que hoje a gente precisa, né? Outra coisa legal que eu acho é a liberdade que Deus deu através, quando Paulo fala que cada um veja como edifica, para que o homem, né, os líderes, possam edificar a igreja. Alguns falam assim, mas por que tem tanta igreja evangélica? Por que isso? Justamente porque a própria palavra nos deu liberdade ao homem, desde que o fundamento seja Jesus, você tem liberdade de edificar. E o tempo vai mostrar, né? E então, assim, a questão do dispenseiro fiel, né? Eu valorizo muito isso. Eu tenho essa preocupação pessoalmente. Será que eu estou sendo dispenseiro fiel, né? E aí você vai, né? A tradição da igreja, você vê que
foi em Coríntios que ele instituiu a ceia, né? Que Paulo deu mais clareza sobre a ceia. Foi Jesus que instituiu, mas Sim. lá no capítulo 11 ele fala da ceia do Senhor. Muito bom, Ele fala muito da bom. liderança Essa informação é muito bacana, que as pessoas entenderem, por exemplo, naqueles livros onde ela, se eu quiser falar desse assunto, eu tenho que ir em tal livro. Então a ceia é um assunto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, não é verdade, pessoal? Isso mesmo, né? E antes da ceia, ele fala sobre porque estava meio bagunçado ali em Corinto, né? Uhum. O povo profetizava, gritava, e aí a questão, até da questão da mulher, né? Paulo falando ali, organiza, olha, vamos organizar aqui. Você imagina um culto meio pentecostal, e um levanta, profetiza, outro falou, para tudo aí, olha, quando alguém estiver orando em línguas, espera a interpretação, quando alguém estiver profetizando, espera, cada um levanta e profetiza. A pessoa você vai achando toda essa organização ali, né? E ele fala muito da ceia, ele fala assim, como eu recebi, eu vos entreguei. É bonito isso, né? Você fantástico. só entrega aquilo que você recebe. Amém? Você só entrega aquilo que você recebe, né? E aí vem o capítulo 13. Aí é o livro é o capítulo do amor. Porque daqui se tem música, se tem livros, né? Todos têm uma história de que recitou esse capítulo 13 aqui, que é o capítulo do amor, né? E é interessante, Nildo, que esse texto, esse capítulo, ele fala sobre o desdobramento do amor, né? Aí eu lembro de alguém falar assim, olha, Deus não tem amor, ele é amor, né? Então quem tem um dia não tem, agora Deus é, né? E aí ele vai, e no final ele fecha o livro sobre ressurreição, porque isso aqui já é para os gregos, né? Porque falar de ressurreição para os gregos era complicado. Você vê isso lá em Atos também, você vê em vários momentos Paulo dando uma fritadazinha aí, né? Então é um livro fantástico. A gente tem aqui tudo que você precisa para você dar uma resposta para Deus como bispo, como pastor, né? Imagino que tem muitos líderes que estão ouvindo a gente, né? Eu imagino assim que o que Deus quer é uma resposta nossa. E aqui está um passo a passo para a gente aqui, nesse livro maravilhoso. Amém. Que bom, maravilhoso. Bispo, nós vamos encerrar essa entrevista, é claro, deixando espaço na tela, eu vou abrir, para que o senhor possa trazer uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria que o senhor deixasse essa palavra para essas pessoas, que com certeza vai ser importante para elas. Aí o senhor faz uma oração e a gente volta aqui para se despedir, tá bom? Vou abrir a tela. Tá bom. Amém. Eu queria fazer essa oração com você. Se você puder me acompanhar em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa entrevista e por esse livro que nós estudamos agora, que é o livro de Coríntios. Nós vemos aqui Paulo dando uma resposta, ele orientando a igreja e dando uma resposta para Deus. Eu quero, Deus, orar por cada vida que está participando, Senhor, que cada um de nós possamos dar uma resposta adequada para o Senhor, Pai. Porque eu sei que o Senhor quer nos usar, eu sei que o Senhor quer trazer um avivamento, eu sei que, ó Deus, o Senhor quer promover mudanças em nós e através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada vida, Senhor. Cada um, Senhor, que está aí agora nesse desafio, nessa pandemia. Nós temos várias pessoas, várias necessidades, mas o Senhor é suficiente, ó Deus. Eu quero, Deus, abençoar e liberar uma bênção especial para cada vida que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bispo, que viagem maravilhosa, foi muito bom esse bate-papo, foi maravilhoso. E que nós possamos estar mais vezes fazendo isso, né? Que é muito bom sempre. O próximo bispo que vai estar falando com a gente vai ser o bispo José, lá
de Floripa, né? E ele vai dar continuidade a esse papo sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Agora vai falar da segunda, né? Da segunda que é a quarta. Uma hora o povo vai entender tudo isso aí, o Espírito Santo vai revelar, não é isso? Mas tá bom. Bispo, muito obrigado. Deus te abençoe muito, muito. Obrigado. Muito. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau.